Olá pessoal, eu me chamo Joy, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Diário de Leitura S2. Como vocês já viram lá no título desse vídeo, hoje eu vou falar dos livros 5 estrelas de 2022. Sim, já tiveram livros 5 estrelas por aqui. Se você é novo por aqui e gosta desse conteúdo literário, pode se inscrever no canal e fique à vontade aí para maratonar todos os vídeos. Só nesse ano eu já li 5 livros que foram 5 estrelas e tem aqui nessa lista também um livro favoritário, então eu considero que 2022 já começou com tudo aí nas leituras. E vamos começar nessa lista com Ex-Mulher. Eu comecei esse livro em dezembro, mas eu finalizei em janeiro, então tô considerando aí que foi de 2022. Eu gostei muito mesmo dessa leitura, foi uma leitura super eletrizante, uma história sensacional. Alguns livros aqui já tem vídeo no canal sobre eles e os que tiverem eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês conferirem lá depois. Aqui a gente vai ter uma trama cheia de intrigas, fofocas e um triângulo amoroso, onde um cara ele é assassinado e na cena do crime eles encontram a ex-mulher e a atual mulher e fica nesse bafafá aí de intrigas e fofocas pra descobrir quem foi que matou o cara, né, o cidadão lá. O Andrew, que é o cara assassinado, que é o marido da história, ele era casado com a Louise e ele então traiu a Louise com a Cass e ela é a nova esposa. Então é por isso também que tem muita tensão aí entre essas duas mulheres e a vida dessas mulheres é um inferno, gente. A Louise faz da vida da Cass um inferno e a Cass ela tem que conviver aí com as loucuras da Louise e você acha que tá lendo uma coisa e daqui a pouco a autora te faz pensar em outra coisa. Aqui você vai ficar hora gostando muito da Louise e odiando a Cass e hora odiando a Cass e gostando muito da Louise, até que a autora entrelaça tudo no final e joga um plot twist assim. Esse livro é maravilhoso, instigante, você não quer parar de ler. Eu gostei muito da escrita da autora e por isso que foi 5 estrelas, porque me prendeu do início até o final. A cada final de capítulo eu ficava instigada aí pra ler o próximo e eu adoro livros assim. E o próximo 5 estrelas dessa lista é Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Todo mundo tá falando desse livro, eu só vejo resenha positiva dele, eu ainda não vi ninguém falando mal. Eu fiz um vlog aqui que eu tava lendo esse livro e eu falei que eu ia comentar sobre ele e eu esqueci de comentar no vlog, mas agora vamos lá conhecer um pouquinho dessa história. Aqui a gente vai conhecer vários personagens. Esses personagens têm suas vidas ligadas umas nas outras de alguma forma. A gente vai conhecendo no decorrer da trama. Essa história é sobre um assaltante de banco que esse assalto dá errado e ele então foge da polícia e ele entra num apartamento que está à venda e tá tendo visita nesse apartamento de vários possíveis compradores. Cada pessoa que tá ali visitando o apartamento interessada em comprar ele, eles têm uma situação na vida pra resolver. Alguns têm traumas, outros têm ansiedade, outros têm segredos a ser revelados. Tem pessoas com síndrome do pânico, tem pessoas com medo de um novo mundo, tem pessoas ali que têm medo de viver o novo, né? Por exemplo, tem um casal de mulheres que está esperando um filho e elas estão apavoradas de dar errado, de não serem boas mães. Então o leitor vai acompanhando a vivência dessas pessoas e o que cada uma pensa e também a vida desse assaltante que ninguém sabe se é homem ou se é mulher. A escrita do autor é bem diferente, mas eu gostei bastante. Eu gostei muito da forma como ele descreveu a emoção das pessoas que sofrem de ansiedade, sofrem com síndrome do pânico. Eu acho que ele foi bem feliz nessa narrativa dele e eu adorei a leitura. Eu adorei a experiência da leitura como um todo, de conhecer cada personagem, de como que esses personagens se relacionavam com outros, como as suas histórias se entrelaçavam. Eu gostei muito dessa construção que o autor fez. Eu pude tirar várias reflexões desse livro. O autor ele nos leva a pensar em várias questões da vida e eu acho isso sensacional quando o autor faz isso. Eu adoro livros assim que me instigam, né, a pensar sobre alguma coisa. Eu me emocionei muito em algumas partes, principalmente no final. O final é muito emocionante e tocante. O leitor fica sensibilizado mesmo. Pelo menos essa foi a minha experiência de leitura. Eu espero que vocês possam fazer essa leitura e que tenham a mesma experiência que a minha. É um livro que te traz um mix de emoções. Você vai se emocionar com os personagens, você vai se irritar com alguns personagens também. Você vai se divertir com algumas situações também, porque tem algumas situações cômicas nesse livro. E assim, é sensacional. Apenas leiam. E atenção que agora eu vou mostrar o primeiro favorito de 2022, que é O Terceiro Gêmeo. Quem viu meu vlog de leitura viu como que eu fiquei apaixonada pela escrita desse autor, por essa história também. E assim, fiquei vidrada de cabelo em pé. Eu nunca tinha lido nada do Ken Follett e eu li esse livro no Clube dos Thrillers e eu devorei esse livro. Eu adorei a história, adorei a escrita dele e a forma como ele construiu toda a trama. Eu não vou me prolongar muito aqui porque tem um vlog de leitura, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês assistirem lá depois. Mas aqui conta a história de uma pesquisadora de uma universidade que ela tá pesquisando a ligação entre gêmeos e a criminalidade. Então ela estuda possíveis grupos de gêmeos, onde um irmão é um criminoso e o outro é uma pessoa normal, pra ela ver aí qual é a ligação entre essas duas pessoas. E um dos voluntários da pesquisa não sabe nem que tinha um irmão gêmeo, ele é filho único segundo a família dele, e no decorrer da trama ele descobre várias coisas da sua vida que ele não sabia, e essa pesquisadora também vai descobrindo várias coisas. É uma trama surpreendente, cheia de intrigas, tem muito homem machista nesse livro, umas coisas
irritantes, só que faz parte da história, não é o autor que é machista, são os personagens mesmo. Mas também, por outro lado, tem uma personagem fortíssima, que é essa pesquisadora, ela é uma mulher forte, independente, e ela bota a cara mesmo pra enfrentar esse grupo de professores aí que tem esse segredo, pra ela desvendar qual é o segredo e esclarecer aí todas as dúvidas desse gêmeo, que é o voluntário, que nem sabia que era gêmeo. Gente, mas é eletrizante mesmo a história. Tem umas partes que parece que você tá assistindo um filme de ação, de tão sensacional que é. Eu adorei mesmo, eu quero ler outras coisas do autor. Se você é fã do Ken Follett, me indica aí algum outro livro pra eu ler desse autor, que eu quero ler pra ontem. E o penúltimo livro dessa lista foi lido em e-book lá no Kindle Unlimited, que eu encontrei ele. Eu não dava nada por esse e-book, gente. É Eu e Esse Meu Coração. Esse daqui é a capinha dele. É da C.C. Hunter. Eu vou deixar a capinha dele aqui pra não ficar segurando o livro. A capa dele é muito bonita. Eu tenho outro livro da autora aqui na minha estante, mas eu não li ainda. É uma história também super emocionante. Eu me emocionei em várias partes lendo esse livro. Conta a história de uma menina que ela tem um coração artificial e ela tem uma vida praticamente normal, né? Ela estuda, ela tem amigos e tal, mas ela tem algumas limitações. Então, por ela ter essa condição médica, ela é uma pessoa que não faz planos. Então, ela vive a vida dela, mas ela nunca faz planos futuros, porque ela não sabe se ela vai sobreviver ou não. Ela precisa de um transplante de coração e ela tá na fila aí aguardando. Ela também tem uma paixonitezinha por um aluno da escola que tem um irmão gêmeo, mas ela não fala isso pra ninguém e ela guarda isso pra si. Só que esse garoto, ele também tem uma paixonitezinha por ela e não fala pra ninguém e nem pro irmão dele. Ele e o irmão, por serem gêmeos, eles têm uma ligação muito forte e um dia o irmão dele é encontrado morto e ela acaba recebendo o coração desse jovem. Eles realizam o transplante de coração pra ela, mas ninguém sabe quem é o doador. Só o irmão que sabe e ela mesma que sabe quem é o doador do coração dela. E eles então criam uma ligação bem forte também por conta disso e por conta dos sentimentos também que um já alimentava pelo outro. Só que tem todo um mistério aí nessa trama, não é só um livro sobre uma paixonetezinha entre dois adolescentes e uma menina que tem um coração artificial. Esse menino que é encontrado morto, todo mundo acha que ele próprio retirou sua vida e o irmão, ele tem certeza que não, que ele nunca seria capaz de ter feito uma coisa dessas. Então ele começa a investigar o caso pra tentar provar a inocência do irmão que já está morto. E a Lia, que é a menina que recebeu o coração do irmão dele, ela começa a ajudar ele também nessa história. Ela fica tão grata de ter recebido o coração que ela quer ajudar a ele. E ela acredita também de que ele não tenha tirado a própria vida. E ela então começa a ter sonhos do dia da morte do rapaz, como se ele mesmo estivesse querendo mostrar alguma coisa pra ela. Então a Lia e o irmão do rapaz, eles começam a ter praticamente o mesmo sonho, só que eles não podem falar pra ninguém, porque todo mundo vai falar que eles são doidos e tal. E o detetive que tá investigando o caso da morte do rapaz também não acredita no menino. E ele fica achando que ele tá surtando porque o irmão morreu. E ele acredita realmente que o rapaz tinha tirado a própria vida. O que eu mais gostei nesse livro foi a mistura que a autora fez de romance e suspense nesse mistério todo envolvendo a morte do rapaz. O romance entre esses dois foi assim apaixonante mesmo. Eu me apaixonei por esse casal. E o mistério em volta da morte do rapaz, quem matou o rapaz. Aparecem vários personagens que estão envolvidos aí nesse mistério todo e você fica suspeitando de todo mundo. Assim, eu achei surpreendente mesmo a construção toda da história que a C.C. Hunter fez. E eu fiquei curiosa de conhecer outras obras da autora. Já vou aproveitar e vou ler o livro que eu tenho aqui na estante dela pra já engajar em outras leituras da autora. E eu já estava com saudade de ler a minha amada Colleen Hoover. Eu li até o verão terminar e não deu outra, deu 5 estrelas com certeza. Eu comecei a ler esse livro achando que era sobre drama familiar, né? Porque tem uma menina que não conhece o pai, que ela precisa conviver com esse pai por um período e eu achei que fosse ter, sei lá, vários embates e tal, e que eu ia chorar horrores e não sei o que e tudo mais. E nada. Vamos lá então falar sobre o que é essa história. Aqui tem uma menina chamada Bia. Ela é criada só pela mãe. Criada entre aspas, né? Porque a mãe dela e nada é a mesma coisa. Ela vive dentro de um trailer com a mãe. E esse trailer tem condições, assim, deploráveis mesmo. Quase não tem móveis. Ela vive em uma situação financeira bem crítica mesmo. E a mãe era dependente química. Ela usa todo tipo de drogas que você pode imaginar. E ela, assim, ela é uma mãe totalmente ausente. Ela não liga pra nada. Ela só quer usar a droga dela. E a menina lá que se lasque, coitada. Eu fiquei com muita pena dessa personagem do início até o final da história. Eu me emocionei com ela, eu senti empatia mesmo por ela, sabe? Eu senti dó dela em toda a história. Ela tem uma história bem sofrida, mas todo esse sofrimento parece que fez ela ficar mais forte ainda. Ela trabalha no McDonald's e o dinheiro que ela ganha é pra ela sobreviver mesmo, assim, ela passa necessidades mesmo. E o pai dela não acompanha nada disso. Ele acha que tá tudo normal porque ele fala de vez em quando com a mãe dela e ela fala de vez em quando com o pai, mas muito raramente. É pra ela, ele deveria
queria procurar ela mais. Então a mãe manda a mensagem falando que tá precisando de dinheiro pra isso e pra aquilo, mas tudo mentira. E ele envia o dinheiro e ela usa pra outras coisas. Até que logo no início do livro, a mãe dela, ela morre de overdose, ela tem uma overdose. E isso não é spoiler, tá, gente? Porque isso acontece logo no início do livro, porque esse é o motivo pelo qual ela precisa ir pra casa do pai dela. Ela se vê então sem saída, assim, porque ela não quer ir pra casa do pai. Por ela ficava ali, porque o cara que aluga o trailer pra ela, ele não aceita ela ficar ali de favor. E ela já vai pra faculdade quando o verão terminar, e ela queria ficar ali só por esse tempo pra não ter que ir pra casa do pai. Mas o cara é um escroto e ele não ajuda ela em nada, e ela liga então pro pai e vai lá viver com o pai dela. Chegando lá, ela conhece um mundo totalmente diferente do que ela vive, porque ela vivia numa vida paupérrima e o pai dela, ele casou com uma mulher que tem muito dinheiro, e eles estão numa casa assim de verão, linda, maravilhosa, em frente à praia. A casa cheia de luxo lá, e ela não tá acostumada com isso. O que eu gostei mesmo da personagem é que ela não ficava inventando que ela era daquele lugar ali, sabe? Ela tinha a identidade dela, ela não tinha vergonha de falar que ela passava necessidade, que ela era pobre e que ela tava aí em busca, né, da felicidade dela na faculdade dela. E ela tinha orgulho disso, ela não queria que ninguém participasse, né, das conquistas dela. Na cabeça dela, ela não queria nem que o pai dela se orgulhasse dela, que ficasse sabendo que ela ia pra faculdade, porque senão ele ia sentir orgulho dela, e só ela mesma queria sentir isso. Gente, é sensacional, assim, a grandiosidade dessa personagem. E a nova esposa do pai dela tem uma filha que é praticamente da idade dela, e a menina, assim, vive no mundo dela, né? E essa menina não tem conhecimento das outras realidades, né, que existem no mundo. Então ela tem um choque de realidade muito forte quando ela começa a conviver com a Bia e saber da vida dela e das coisas que ela já passou. E eu achei isso super interessante também. E tem um romancezinho aqui também. Eu adorei o romance desse livro, gente. Eu gostei muito. Eu me envolvi muito com os personagens. Eu fiquei apaixonada por esse casal e eu fiquei torcendo pra eles ficarem juntos, pra dar tudo certo. E eu sofri também com as dificuldades, né, dos dois. Ela conhece um rapaz que é um bronco no início, né? Ele aparenta ser todo ridículozinho com ela no início e eles não têm afinidade, até que vai crescendo um sentimento entre os dois, né, um pelo outro, e cada um tem a sua vivência, cada um viveu uma dificuldade muito grande na vida. Então eu acho que isso conecta os dois personagens. A autora cria uma trama entre os dois, uma história envolvente, e essa trama vai muito além do final, do plot que ela joga no final do livro, assim. Eu gostei muito disso, de saber como que foi depois. O que ela fez em Verity, né, deixar aquele final aberto lá pra gente, aqui ela amarrou tudinho. Então eu gostei muito do final que ela deu pra essa história. Eu me apaixonei por tudo, gente. Esse livro aqui é meu segundo queridinho da Colleen Hoover, com certeza. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo pra você adquirir esses livros com os meus links da Amazon, que ajuda bastante. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários se você gostou também assim tanto quanto eu. Muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.